Olá, gente! Estamos de volta com o Pódio 63, depois aí de 2 semaninhas dando uma reformulada em tudo para trazer um conteúdo ainda melhor para vocês. Estamos de volta. Olha, hoje, posso dizer para você que voltamos em grande estilo, porque a nossa convidada, olha, pode cancelar tudo que você tinha para fazer, que agora você vai ficar conectado, ligado no Pódio 63, porque hoje nós vamos receber a doutora Eligiane Costa. Ela é fisioterapeuta e especialista na saúde da mulher. Doutora, muito obrigado por ter vindo ao Pódio 63. Olá, boa noite. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora, vamos começar aqui os nossos amigos internautas que estão nos assistindo agora, aqueles que não têm a oportunidade por problemas de internet, assistem depois porque fica na plataforma do YouTube. Já quero pedir o teu like, quero também que você se inscreva no nosso canal. Saúde da mulher. Assim, para a gente não ser genérico, para a gente poder começar a esmiuçar aí esse tema. O que é de fato saúde da mulher? Olá, então. Saúde da mulher, a fisioterapia pélvica, fisioterapia na saúde da mulher, a gente trata desde disfunções, trabalhamos também o preparo do corpo, né, para evitar problemas futuros, né, porque muitas mulheres às vezes podem desenvolver incontinência urinária, a questão do parto, prolapso, que a gente logo vai falar um pouquinho sobre, né, dispareunia. Então, assim, a fisioterapia pélvica ou na saúde da mulher, ela vai trabalhar toda essa parte do assoalho pélvico, que logo a gente vai falar também sobre isso. Olha só, Pablo, que interessante. Hoje a mulherada vai bombar no nosso Pódio 63. Vai ser like, vai ser perguntas. E vai mandando suas perguntas, vai escrevendo, deixando o seu comentário. Para você que está nos assistindo, deixa eu explicar. O que o Pódio 63 tem feito desde o primeiro programa? Nós temos procurado profissionais liberais, empresários, pessoas que têm empreendido em novo progresso e feito a diferença. A doutora Eligiane tem feito isso através do profissionalismo. Ela também é palestrante e tem ajudado muitas pessoas a transformarem suas vidas. Por isso que ela é a nossa convidada hoje. E dentro desse contexto, doutora, quando a gente fala incontinência urinária, o que é isso de fato e como ocorre? Quando isso pode acontecer e alguém que está nos assistindo agora fala: nossa, faz sentido, realmente eu tenho isso, então como que eu posso tratar? Claro. Bom, eu trouxe um moldezinho, um exemplo, né? Esse aqui é uma pelve, né? Por isso que a gente fala de fisioterapia pélvica, muitas pessoas conhecem como quadril. Como funciona a nossa musculatura? Toda mulher, ela precisa de ter essa musculatura de sustentação. O assoalho pélvico significa aqui embaixo. É a musculatura que sustenta nossos órgãos, né? Então, a longo prazo, a gente pode desenvolver incontinência urinária. Por quê? Esse músculo de sustentação, de ligamento, uma vez ele enfraquecido, ele pode desenvolver esse tipo de incontinência. A gente tem incontinência urinária de urgência, a mista e a bexiga hiperativa. Eu já vou falar um pouquinho sobre. A pressão do abdômen, normalmente, ela tem que ser menor que a pressão aqui da uretra. E quando a pressão da uretra é menor que a pressão do abdômen, a mulher ela faz algum esforço, tosse. Aqui não tem sustentação para segurar, né? Tem uma hipermobilidade aqui dessa musculatura que segura a uretra e pode ter escape. Isso a gente chama de incontinência de esforço. Então, quando a mulher tosse, quando ela faz um agachamento, quando ela dá risada, né? Muitas mulheres usam absorvente, aqueles carefree para poder evitar, né, esse desconforto no dia a dia. Isso não é normal. Que seja uma, duas ou três gotinhas, não é normal. Então, assim, como a gente resolve isso? Tem dois tipos. A intrínseca, que é lá dentro da uretra, e a extrínseca, que é
é a musculatura, que é onde a fisioterapia entra, né? Então, assim, quando tem algum problema hormonal, de colágeno, aí normalmente o médico ginecologista, ele passa medicação para fazer essa reposição e ajuda, né? Mulheres na menopausa, acontece muito isso. E a fisioterapia entra para fortalecer e sustentar essa musculatura. Como todos os músculos precisam ser fortalecidos, aqui o assoalho pélvico, alguns conhecem como períneo, não é diferente. Porque se a gente observar, aqui embaixo, ó, não tem osso. O que sustenta isso aqui é músculo, ligamentos e fáscias. No caso, para identificar, o principal caso seria um pequeno corrimento, alguma coisa assim do tipo? Normalmente assim, muitas mulheres, Pablo, acham que é normal ter a perca, né? Porque muitas pessoas, quando procuram o consultório, elas já acham que a incontinência urinária se dá quando a perca é muito grande, né? Mas a partir do momento que você começa a perder 1, 2, 3 gotinhas, já não é considerado normal, né? Então, assim, você precisa passar por uma avaliação, conhecer, né, o seu corpo. Então, a partir do momento que você tem perca, seja ao tossir, seja ao correr, ou você vai até o banheiro e não consegue segurar, tem perca durante o trajeto até chegar ao banheiro. E às vezes a incontinência também se dá quando você perde, quando chega no banheiro, e quando você também não perde. Às vezes você tá fazendo alguma coisa, você tem que sair correndo, deixar o que você estiver fazendo para chegar até o banheiro. A gente chama esse tipo de incontinência de urgência. Quando você perde no meio do caminho, a gente chama de incontinência, né? E tem aquelas mulheres que têm o hábito de ficar indo no banheiro de 30 em 30 minutos, de 15 em 15 minutos. Acaba de fazer xixi, depois vai lá e quer fazer de novo. Também não é normal. Significa que essa musculatura está com alteração. Doutora, então explica para nós aqui, qual é o normal para ir no banheiro fazer xixi? O normal é de 3 em 3 horas, tá? A gente sempre tem que se programar. Ah, mas eu bebo muita água. Sim, mas o correto é você educar o seu sistema nervoso central para mandar estímulo para sua bexiga, para ter a questão de contração e relaxamento. Então, o normal de nós irmos é de 6 a 7 vezes por dia. O ideal é não ir nenhuma vez à noite, tá? E com um intervalo de 3 horas. À noite, então, vamos supor, a pessoa vai dormir, levantar de madrugada para ir no banheiro, urinar, isso não é bom para a saúde? Isso não é o comum, né? Não é o, assim, se a gente falar de um assoalho pélvico saudável, o ideal é você tomar água um pouco antes de dormir, 1 hora antes, né? Vai ao banheiro e o intervalo é só quando no outro dia. Então, se você fica levantando à noite para ir ao banheiro, não é correto. Rapaz, eu sei que a gente tá falando sobre a saúde da mulher, então, mas comigo não ia funcionar. Ainda mais agora que eu tô tomando aguinha pro rim, né? É toda hora. Sim, sim. E o que leva a essa disfunção? O que pode ocasionar para chegar a esse problema dessa incontinência urinária? Existe algum outro fator que pode agravar isso? Sim. Bom, a maioria das mulheres, quando ela entra no período gestacional, imagina uma sobrecarga sobre esses órgãos, né? Sobre a bexiga, sobre o reto, né? Então, assim, a falta de fortalecimento dessa musculatura, ela pode desenvolver aquela sobrecarga, né? E a longo prazo, se não tratado, se não cuidado, pode desenvolver. Mulheres também que faz cirurgia de períneo, também pode. Ah, mas eu fiz a cirurgia para melhorar. Sim, o ideal é que pós-cirurgia você faça esse fortalecimento. Senão, lá no consultório chega muitos casos que fez a cirurgia de sling ou de períneo e passa 1 ano, 2 anos, volta. Por quê? Você precisa fortalecer, você precisa sustentar, porque o assoalho pélvico ele serve como uma rede de sustentação da uretra, né, do útero, do reto. Então, assim, como o Pablo perguntou, como eu vou saber se eu já tenho uma incontinência urinária? É através desses sinais. Perca, você fica indo no banheiro toda hora, você acabou de fazer xixi,
passa 5 minutos, você fica com aquela sensação que a sua bexiga não esvaziou, que você tem que ir no banheiro de novo, né? Então, é sinais que o corpo vai dando. A partir do momento que isso começa a te incomodar desde a sua vida social, você precisa procurar ajuda, porque existe tratamento para incontinência urinária de esforço, de urgência. E assim, quando você prepara essa musculatura, você evita várias outras disfunções. A incontinência urinária é uma das disfunções mais comuns, Wesley, que tem na saúde da mulher. É muito comum. E assim, não tem idade, né? Tem pessoas que chegam que tem 20, 15, não tem idade para a pessoa desenvolver a incontinência urinária. Doutor, assim, sem precisar cravar um número exato, não é um número para estatística. Porém, para que a gente possa compreender, se a gente pegasse assim, mulheres gestantes que desenvolveram incontinência urinária, de 1 a 10, de cada 10 mulheres que desenvolvem, nós teríamos aí uma média de umas 3, 4, 5 seriam gestantes? Sim, a gente teria uma média de gestante que não tem uma preparação do corpo para receber o bebê, né? Isso, é onde eu gostaria de chegar. A senhora pode me falar ou pode nos informar, hoje o poder público, o sistema de saúde do Brasil, o SUS, ele dá esse amparo para as mulheres, tipo, vai fazer o pré-natal, esse tratamento, onde ela possa fazer já todo esse, preparar o corpo para ter o parto. Isso existe hoje na rede pública ou é só no particular? Olha só, inclusive estava sendo um dos últimos estudos do CREFITO, né, que é o nosso órgão da fisioterapia, sobre a implantação da fisioterapia na saúde da mulher, a fisioterapia pélvica, dentro da maternidade. Hoje nós temos fisioterapia, sim, na rede pública, porém é de uma maneira generalizada. Tá? O foco não é específico com gestante, com saúde da mulher, é mais um foco de reabilitação ortopédica, na questão hospitalar, tá? Ainda não é uma realidade, não digo só aqui em Novo Progresso, mas em outros estados, a fisioterapia pélvica dentro da rede pública. Normalmente, esse trabalho hoje é mais no setor particular. Uma gestante, ela precisa preparar o corpo dela para ter o parto, independente seja cesárea ou parto normal? Sim, a fisioterapia pélvica ela é independente, seja escolha de parto normal ou cesárea, porque a gente vai estar preparando um corpo, né, independente da via que a mãe venha escolher, né, porque a sobrecarga ela existe nos dois casos, tanto no normal quanto na cesárea. E o puerpério, que a gente fala que é o pós-parto, que é muito importante também, né, cuidar. Então, assim, a gente tem que cuidar da questão da alimentação. Tem certos tipos de alimento que ele instiga mais uma mulher a ter incontinência urinária, que a gente chama de bexiga hiperativa, né? Então, assim, desde alimentação, atividade física, caminhada, isso a rede pública ela já oferece, né? Hoje nós temos educadores físicos, temos fisioterapeutas, então de uma maneira global, não chega a ser tão específico, mas oferece esses tipos de cuidado de uma maneira global que vem a somar muito na vida dessas mulheres, né? Digamos assim, muitas mulheres têm esse desejo de ter o parto normal. E através da fisioterapia, quantos meses, assim, digamos, que ela pode procurar? A partir de que ela descobriu, o primeiro, segundo mês, terceiro? Ou não tem uma data, assim, que é ideal ela começar a fazer a fisioterapia para ajudar nesse processo do parto normal? Normalmente, quando é uma gestante que não tem complicações, a partir do primeiro trimestre, né? Quando tem alguma observação, o médico sempre nos avisa, descolamento de placenta, alguma observação, ele nos orienta, a gente sempre trabalha em parceria, né? Para ter esses cuidados maiores. Mas não tendo isso, a partir do primeiro trimestre, a gente já pode iniciar desde reeducação postural, trabalhar a questão da massagem perineal, que para diminuir aquela tensão, né, da musculatura, o fortalecimento, né? E também
é o encaixe do bebê, né? Trabalhar essa preparação do encaixe. E normalmente a gestante, ela tem essa tendência de fazer mais xixi, né, no decorrer, porque imagina a compressão. Então, assim, a gente sempre orienta, quando quer fazer xixi, tentar se concentrar, fazer alguma outra coisa, a gente passa dicas, né, do intervalo, e esse acompanhamento até no trabalho de parto. A fisioterapia hoje entra também para acompanhar. Doutora, quem está nos assistindo agora, os nossos amigos e amigas internautas, e se interessou pelo assunto, falou, opa, peraí, tem algo aqui que não está como eu pensei que estava correto. E precisa conhecer um pouco mais sobre esse assunto, que é uma avaliação profissional. Como que ela pode fazer isso? Aonde a senhora está atendendo? Qual é o telefone para entrar em contato? Bom, eu atendo na clínica Fisioforma e na clínica Simp. Atualmente, hoje, a gente vai estar mais na Simp, porque nós tivemos um problema estrutural, né, na clínica, no espaço que nós estávamos, então a gente está em processo de mudança. Então, hoje eu estou atendendo na clínica Simp. E telefone? 981147744. Pode entrar em contato, Isso. marca Fazer. um período para fazer uma consulta e vai ter uma avaliação completa. Isso. Olha, nós falamos até agora de incontinência urinária. Isso é só o começo. Agora, dentro desse campo, que nós vamos falar saúde da mulher, o que mais a mulher precisa tomar cuidado para que ela possa ter longevidade e uma vida realmente saudável? Bom, a gente fala muito desde higiene pessoal, né? Cuidados de como se higienizar para você evitar infecções, corrimentos. Muitas mulheres chegam com queixa de candidíase, vaginite, que é aquele corrimento constante que normalmente quando termina a menstruação vem incomodando muito e aquilo acaba afetando de uma maneira geral na vida pessoal, na vida conjugal, né? Então, assim, isso está muito relacionado a estilo de vida, a alimentação e a cuidados de higiene pessoal. Então, assim, a gente sempre orienta a como se higienizar da maneira correta, né? A gente sempre. Outra coisa, sempre as mulheres, se tiverem essa oportunidade, usar uma calcinha de algodão. Quando for usar o papel higiênico, nunca de baixo para cima, né? De cima para baixo, porque é uma região muito próxima, a região retal, da uretra, do introito vaginal. Então, assim, a gente tem que cuidar com essa higienização para não ter proliferação de bactérias. Outra coisa, muitas mulheres acham que é higiênico usar, até falei anteriormente, o absorvente. E não é, porque você abafa, você aumenta a proliferação de bactérias e aí você pode desenvolver desde infecção de urina recorrente, candidíase, vaginite, corrimento constante. Então, cuidados que a gente tem que observar. Outra observação, a higiene é água e sabão. Não precisa, às vezes chega no consultório, olha, eu comprei esse sabonete íntimo de morango, esse daqui de uva. Não é legal. Se você puder usar o sabão e água, ponto. É o que você precisa. Outra coisa, a vagina ela é autolimpante. Não precisa você fazer a introdução do dedo para lavar lá dentro. Você acaba carreando mais bactéria, alterando o pH intravaginal. Então, assim, a vagina ela é autolimpante. A maneira correta de você lavar é com água e sabão e sempre usar, se puder, calcinha de algodão e evitar esse uso contínuo de absorvente. A senhora tocou num ponto que, de certa forma, muitas mulheres sofrem com isso, que é a questão do corrimento, a questão dessa infecção, e aí começa a automedicação. Vai para uma farmácia, compra isso, alguém diz, olha, aquilo funciona, e aí é muito remédio. Isso é perigoso para a saúde da mulher ou isso funciona, é normal? É perigoso. É perigoso porque vira um ciclo, né? Enquanto você tá ali
usando a medicação, alivia, depois volta, alivia, depois volta. Não que a medicação não seja importante, é extremamente importante desde que você tenha um acompanhamento com o seu médico, né? Responsável. Porque assim, quando você auto se medica, às vezes você tem uma bactéria resistente, né, que precisa às vezes de um exame mais detalhado para identificar qual a bactéria que você tá, e a médica vai entrar com a medicação correta para aquele tipo de bactéria, né? Então assim, cuidados extremamente importante. Outra coisa, uma das coisas que mais causa candidíase e o corrimento é uma alimentação errada. Então, o foco da candidíase, normalmente, ela tem um foco intestinal. Se você tem uma desbiose, uma infecção intestinal, você precisa tirar os alimentos inflamatórios que inflamam seu organismo. Se alguma mulher que estiver me assistindo tiver com incontinência, com candidíase, vaginite, começa retirando os alimentos inflamatórios. Quais são os alimentos inflamatórios? É o glúten, o leite, né, a lactose e o açúcar. Glúten, né, açúcar e a lactose. Então, tira esses alimentos, você já vai ver uma melhora, né? Claro que daí você precisa fazer um acompanhamento com um profissional, né? Para identificar e fazer, quando é de medicação, fazer o uso com o acompanhamento médico, né? E nas disfunções que a gente puder fazer, eu sou ozonioterapeuta pélvica também, então a gente trabalha com a parte da higienização, tirar as placas, que às vezes fica alojado ali na parede vaginal, fazer aquela limpeza do canal, né? A gente lava com água ozonizada, entramos lá para ozonizar, ou seja, oxigenar aquela região e com isso diminuir fungos, bactérias. Então assim, a ozônio ela vem para somar, né? Muitas pessoas vêm de só ozônio. Não, a ozônio é um coadjuvante que ela vai somar com uma alimentação correta, às vezes com uma medicação que o seu médico te passou, né? E estilo de vida. Já que a senhora tocou neste assunto, estava aqui na pauta, vamos já perguntar agora, porque o amigo internauta, ele é assim, é para ontem. O que é ozonioterapia? Bom, ozonioterapia é uma técnica já milenar. Acho que hoje se escuta falar muito de ozônio, né? A ozônio, ela foi usada na primeira vez, assim, lá na Segunda Guerra, que as pessoas usavam. Ela é antifúngica, ela é antibactericida, ela é antiviral, né? O que ela faz? Ela aumenta a produção de óxido nítrico, ativa NRF2, a molécula de ATP, que é uma molécula de energia, e ela faz com que oxigena mais o nosso corpo, né? Então, quando você tem um processo inflamatório, que você faz aquela aplicação do ozônio, automaticamente ela vai entrar dentro da mitocôndria e vai oxigenar, porque normalmente o nosso corpo, ele tem um ambiente muito ácido, seja da água que a gente toma através do pH, seja dos alimentos inflamatórios que a gente usa, né? Então, assim, a ozonioterapia, ela vem para deixar o nosso sangue mais alcalino, né? O que deixa o nosso sangue mais alcalino? É água com limão, o magnésio e a ozonioterapia, né? E a ozônio, ela vem justamente porque dentro da nossa célula nós temos uma organela que chama mitocôndria. E normalmente gera-se um processo inflamatório. Então, a ozônio hoje, ela trata vários tipos. Ela auxilia no tratamento de vários tipos de doenças. Desde feridas, de dor, de corrimentos, muitas pessoas usam ozônio para a questão da estética, né? Então, assim, por quê? A ozônio nada mais, ela vai oxigenar todo o seu corpo. E com isso vai diminuir o processo inflamatório. Interessante, hein, Pablo? Muito Agora legal. eu quero entender o seguinte, vou aproveitar aqui e fazer a minha consulta grátis. Água com limão realmente faz bem para a saúde? Porque tem pessoas que falam que isso é muito bom, outras dizem que isso destrói o estômago porque é muito ácido. O que é real? Olha só, tudo que é em excesso faz mal.
A gente sempre tem que ter um equilíbrio, né? Para cuidar do nosso corpo. Então, assim, se a pessoa fica o dia inteiro lá tomando água com limão o tempo inteiro, realmente faz mal. Mas a água com limão, e se puder acrescentar cúrcuma, que é o açafrão, que é um excelente anti-inflamatório natural, ele não faz mal. É muito indicado. A gente vê muitos médicos orientando o naturalista. Ele não vai atacar o seu estômago, igual as pessoas falam. Claro, se você tem uma gastrite, você precisa fazer um acompanhamento, né? Mas o que ataca muito gastrite é café, Vixe. né? Enlatados, esses conservantes. Isso sim acaba Achava que era o desenvolvendo limão, não os café. alimentos inflamatórios, não. Ele diluído na água e você não vai tomar em grandes quantidades, né? E deixa o sangue mais alcalino. Doutora, eu estou liberado para tomar meu tereré com limão, água e limão de boa, sem problema. Uma vez por dia, isso aí vai fazer bem. Sem grandes excessos, sim, né? Uma Tudo vez dentro por do dia, equilíbrio. você pode chegar 20 vezes aqui quando tá tomando tereré. Pessoal, tá aparecendo no cantinho, acho que de cada tela, um QR Code. É só você escanear aí, acessar nosso Instagram. Lá na bio tem todos os links das nossas plataformas digitais. Acessa lá, curte aí o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo do Pódio 63. Pódio 63, que está com uma roupagem nova, e isso a gente precisa aqui parabenizar o Pablo, que trabalhou aí 3 dias e 3 noites para preparar tudo isso aqui, ó. Você que está olhando aqui, preste atenção nos nossos comerciais, todos com QR Code para você poder ter acesso. Inclusive, sempre vai estar aparecendo durante a transmissão os QR Codes dos nossos apoiadores. Já mandar um abraço para todos eles, para Imports. Se você quiser comprar aquele iPhone zeradinho, aquela JBL para curtir um som fim de semana, passa lá na Imports. Também a doutora Bruna Savares. Estive lá essa semana fazendo conteúdo novo lá. Vem material novo por aí, Eu viu? quero até parabenizar a doutora, porque eu assisti o vídeo ainda em off, tá? Ele só me mostrou lá, ficou muito bem feito, e parabéns por essa novidade para Novo Progresso. Não vou falar o que é, mas deixar no ar aí. Novidade fresquinha de agora à noite. O vídeo foi para o instrutor do último curso dela lá e a aprovação a nível nacional, então estamos muito felizes e vai vir novidade aí, top, ó. Queremos agradecer ao Colégio Girassol, à Imobiliária São Bento, que está aqui apoiando o Pódio 63. Doutora, a Leia deixou umas perguntas aqui, eu já vou fazer elas. Já que nós estamos falando de ozônio terapia, o ozônio, ele pode ajudar a emagrecer, na perca de peso? Ele ajuda no tratamento do Covid? Sim, porque o ozônio ele vai atuar dentro da mitocôndria, ele vai oxigenar. Então, um corpo saudável é um corpo que está oxigenando bem, que o tecido consegue fazer uma absorção adequada de oxigênio, né? Então, ele vai ativar o NRF2, o óxido nítrico, então, assim, vai oxigenar. Então, por que muitas pessoas às vezes estão acima do peso? Porque tem uma inflamação, né, generalizada. Só que, claro, o ozônio mais associações. A gente não pode falar que é só o ozônio, né? Porque a partir do momento que a gente não tem esse estilo de vida de cuidar da alimentação, fazer atividade física, ter uma reeducação de maneira geral, só o ozônio não resolve. O ozônio, ele soma, né? Então, o ozônio, ele auxilia, sim, né? Hoje nós temos tratamentos, inclusive um tratamento que a gente chama de peso certo, que abrange vários, só que dentro desse tratamento a gente tem nutricionistas, psicólogos, farmacêuticos, médicos, tem fisioterapeutas, ozonioterapeutas, toda uma equipe que cada um atua na sua área para assim melhor trazer o resultado para esses pacientes que procuram esse estilo de vida. Quero aproveitar aqui e conversando com você, amigo e amiga, essa questão do peso certo. Numa próxima oportunidade eu quero convidar a doutora Eligiane, a Donata, para estarem aqui conosco. Mas assim, você que está nos assistindo agora, cuidado. Por quê? Porque assim,
comprar gato por lebre, e quando está falando da saúde, é algo muito perigoso. Então, assim, eu conheço esse tratamento, eu vi pessoas que chegaram lá, que são meus amigos, que fizeram, foi assim que nós conhecemos a doutora. Não é apenas uma propaganda, é real, coisas que acontecem. E é uma mudança de estilo de vida, porque eu, eu já presenciei algumas coisas que chega a ser até... é cômico e é triste ao mesmo tempo. A pessoa fala assim, eu vou fazer um regime agora, porque tá chegando o Natal, vai vir meus parentes, e aí a gente vai comer, 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 comer. Tipo, eu vou passar fome em outubro, em novembro, para que em dezembro eu possa comer e engordar, recuperar o peso que eu perdi e ganhar uns 3, 4 apenas a mais. Quer dizer, isso aí não é você fazer uma reeducação alimentar. Dentro desse contexto, só para a gente dar uma pinceladinha no peso certo para os nossos amigos internautas, o que é uma alimentação saudável dentro desse processo? Bom, dentro desse tratamento tem uma nutricionista que ela te acompanha diariamente, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Ela vai acompanhar todas as suas alimentações, né? Vai te orientar, tem jejum intermitente, aí é a área que ela entra para te fazer ter uma reeducação alimentar, né? Então, assim, lá na fisioterapia a gente trabalha com a parte da aplicação da ozônio, com o uso de aparelhos, desde de criolipólise, de radiofrequência, de ultracavitação, terablaster, vários equipamentos associados com ozônio que ajuda, né, nessa quebra, a gente chama nessa lipólise, na quebra de gordura e na apoptose, né, que é na eliminação dessa gordura, porque muitas vezes tem pessoas que perdem e depois volta. Por quê? Tem duas substâncias, o glicerol e o ácido graxo. Então, assim, ele que faz a junção e forma a gordura. Então, assim, você vai lá e quebra eles. Mas eles são muito apaixonados. Então, se você não eliminar, eles voltam. Então, assim, a gente tem um diferencial nesse protocolo do peso certo, que a partir do momento que você faz o tratamento, que você perde, você não volta mais. Porque a gente faz essa separação do glicerol e do ácido graxo e eles são literalmente... Não tem só a lipólise, que é a quebra. A gente tem a eliminação deles, que é a apoptose. E assim você vai ter um novo estilo de vida. Porque assim, a nossa intenção não é emagrecer para ter saúde. Você tem que ter saúde para você emagrecer, porque senão as pessoas fazem tudo a qualquer preço, de qualquer jeito, colocando a saúde em risco. Então a gente sempre toma muito cuidado e tudo lá é muito, a gente tem uma linha bem natural, né? A gente sempre orienta atividade física, alimentação e a todos esses cuidados, né? A questão da suplementação, que a gente fala de vitaminas, de minerais, isso aí também tem o farmacêutico responsável, né, por essa indicação, né? Pablo, é fantástico. A única coisa que não é tão fantástico assim, que aí você prepara seu prato de comida e tira uma foto. Aí você manda lá no grupo. Aí a nutricionista faz pam, você acabou de fazer um prato que não está dentro desta proposta de mudança de vida. Então, pode tirar. Tira isso daqui, tira isso daqui. De uma forma muito carinhosa, né? E você vai reeducando. E mandar foto dos peixes assados pro amigo assim também faz mal pra saúde? Não, porque a gente vai acostumando com isso. E é legal, assim, você pode comer de tudo, desde que você não exagere. E com o andamento do tratamento, é você que não tem interesse mais. Eu estava com o Amélio Ruaro, em Itaituba, e eu falava para ele, e agora, Amélio? E nós estávamos com um pessoal bom de garfo, uma pessoa bom de garfo. Aí eu e ele faziam um pratinho assim, e os outros faziam uns pratinhos assim. Nem vou dizer o nome dos outros para não constrangê-los. Aí falou, Amélio, nós não podemos nos auto-sabotar. Se a gente se propôs a fazer, nós precisamos fazer.
Porque se existe uma coisa que eu tenho falado muito, e isso é uma verdade que muitos não gostam de escutar, mas assim, não existe receita pronta. Por melhor que seja qualquer método, você precisa fazer a sua parte. Então, assim, às vezes as pessoas querem assim, não, quero lá, eu fiz, comecei, quero o resultado, mas o resultado vai depender do meu esforço. Não tem como, se você não se esforçar. Para uns é mais fácil, para outros não, mas enfim, a metodologia é boa, funciona, então você espera um pouquinho, doutora vai retornar aqui no Pódio 63, vai. Aí nós vamos falar sobre tudo. Eu só fiz isso aqui só para deixar você com água na boca, tá? Mas sobre peso certo não engorda, tá? Porque o peso é certo, você não vai ganhar peso. E a gente sempre brinca assim, nunca perca, porque se você perder, você pode achar bem ali na esquina. Elimine esse peso que está a mais na sua vida. Doutora, a senhora também é palestrante. Teve agora um curso recentemente e aproveite, nos explique qual foi o objetivo desse curso, como que aconteceu e qual foi os temas que a senhora esteve palestrando. Bom, foi uma equipe, né? Nós demos um curso com o tema de maternidade real, foi voltado mais para gestante. A gente teve a presença da doutora Ana Paula, ginecologista obstétrica, a nossa enfermeira doula, Célia, né? Enfermeira, foi muitos anos aqui na região, uma referência para mim. Tivemos também a Emiliane, nutricionista, né? A Andréia, a psicóloga, e assim, tivemos também a doutora Fabiana Bife, né, a fisioterapeuta osteopata, que ela também ajuda muito nesse tratamento da fisioterapia pélvica. Nós trabalhamos em conjunto, né, porque eu cuido especificamente dessa parte pélvica, né, e já a doutora, ela auxilia a gente nessa parte postural, né, questão do bebê, enfim. Então, foi um curso de bastante orientação, né? Desde a amamentação, porque muitas mamães, quando vai amamentar, tem rachadura no seio, machuca, porque às vezes a pega não está correta. Então, a enfermeira trouxe muitas informações para gente, a questão das vias, dos tipos de trabalho de parto, da questão da humanização, né? Porque esses últimos tempos a gente ouviu falar muito sobre violência obstétrica, então a gente conversou muito sobre isso, né? O que pode, o que não pode, quais os direitos que a mãe tem, né? Desde de uma episiotomia que ela pode ou não escolher ali, a questão de laceração. A laceração a gente já vai até falar um pouquinho sobre, quando essa musculatura aqui ela não tem nenhum tipo de sustentação, que ela pode rasgar, né, machucar. Então, por isso é importante esse fortalecimento da fisioterapia. Então, assim, a gente abordou vários temas nesse curso, que foi bem produtivo, trouxemos bastante informações para as mamães, né, e logo em setembro, se eu não me engano, a gente vai fazer um outro curso, mas esse vai estar mais voltado para a sexualidade, né, porque tem muitas mulheres que têm disfunções sexuais. Vamos falar sobre cuidados, né, higiene, sobre incontinência urinária, sobre distopia, dispareunia, e vai ter vários palestrantes de fora. Logo a gente passa a data para vocês e vai ser muito produtivo, vai ser bastante conhecimento, né, e desde já eu já convido a todos a estarem participando conosco. Doutora, eu vi que você tocou no assunto, até tinha pesquisado a respeito aqui e encontrei sobre a dispareunia, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu achei um assunto interessante, que talvez muitas vezes as pessoas podem achar que é normal, ou algum boy pode achar que tá... Sim. e realmente é uma doença, né? Seria. Exatamente. E assim, Pablo, é um assunto tão delicado, porque muitas pessoas acham que é normal sentir dor na relação. Nunca é normal uma mulher sentir dor numa relação sexual. Se ela tá sentindo dor, tem alguma alteração. Ou seja no controle, ou seja na musculatura, ou pode ela ter alguma distopia. O que significa distopia? Quando ela começa a baixar a bexiga,
o reto, o útero, ele começa a sair para fora da vagina, né? Isso é um dos casos, né? A gente chama de prolapso também, que é quando ele começa. Isso é uma das causas. A gente também tem a questão do vaginismo, que é aquelas mulheres que têm uma contração muito severa e involuntária, que elas não conseguem ter a penetração, elas sofrem muito para ter a relação sexual. Então, quando se fala de ter relação, para ela é um desespero. Com mulheres que não têm orgasmo, mulheres que não têm lubrificação, tudo isso engloba na questão de dispareunia, porque se a mulher não está tendo lubrificação, ela vai sentir dor. E não é normal. Então, assim, normalmente na menopausa, muitas mulheres têm, é um processo natural, mas existe tratamento com reposição hormonal, com a fisioterapia pélvica, com vários tipos de tratamento, com a ozonioterapia. A ozônio ajuda muito, né? Às vezes chegam algumas pacientes para mim que chega e fala assim pra mim: nossa, meu marido gosta muito de ozônio. Eu falei: sim, mas ele nunca veio fazer ozônio. Não, mas depois que eu vim fazer ozônio, eu falei: ah, tá, entendi. Porque melhora, né, a questão da lubrificação, a questão do orgasmo. A gente fala de uma maneira lúdica, mas isso é real. Né? Tem muitos casais que têm problemas nessa questão da sexualidade, né? Que isso causa um distanciamento, né? Seja de namorados, de marido e mulher. Então, assim, nunca é normal sentir dor na relação sexual. Eu tive... meu neném tem 50 dias depois que passa aquele período que a mulher volta a ter relação sexual e volta a sentir dor. Não é normal. Eu tô sentindo dor em determinada posição. Não é normal. Eu tenho perca de urina durante a relação. Não é normal. E assim, existe tratamento para isso. A mulher que nunca teve orgasmo, isso é muito comum, né? É muito comum. E o que entra isso? Claro que entra uma questão de terapia comportamental, que a gente trabalha associado com psicólogos, né? Para tratar essa parte mais emocional. E também na questão funcional, que é onde eu entro. Então, assim, normalmente, às vezes, tem mulheres que têm uma tensão tão severa aqui no períneo, no assoalho, que às vezes uma liberação que a gente faz alivia. Já teve mulheres com 1 ou 2 sessões que não estavam conseguindo ter relação de tanta dor que tinha, que a gente chegava lá, fazia uma massagem perineal. O que significa massagem perineal? A gente faz uma palpação no canal vaginal e vai soltando aquela musculatura. E assim, a gente tem vários tipos de equipamentos que trabalham desde o fortalecimento, né, da contração, do relaxamento. As pessoas me perguntam: eu faço pompoarismo. É bom o pompoarismo? Desde que você tenha indicação para fazer. Porque se você tem uma hipertrofia aqui, se você tem uma retração e você faz a contração, a sua fibra muscular, ela tem que contrair e alongar, né? Contração e relaxamento. Imagina se ela tá aqui e você só fica fazendo isso. Você vai retrair mais ainda, né? Então, você não vai resolver o seu problema. Você pode ter uma questão... Muitas mulheres chegam para mim, ela consegue realmente contrair. Só que daí eu peço para ela: agora sustenta, quer segurar. Ela não consegue. E quando você começa a trabalhar isso, melhora demais a vida sexual. Tanto para o parceiro, porque o homem sente prazer quando tem essa contração mais prolongada, quanto para a mulher, porque você vai ativar a circulação local, você vai oxigenar, né? Por que muitas mulheres não chegam no orgasmo? Porque ela não tem uma oxigenação adequada. A mesma coisa homem que tem problema de ejaculação precoce, problema de ereção. Por quê? Não tem oxigenação, né? O que faz você desenvolver a questão sexual na parte funcional, claro que tem pessoas que têm problema hormonal, baixa testosterona, enfim, os hormônios femininos estão tudo baixo, por isso que é interessante também fazer uma avaliação com o médico. Mas, Pablo, é muito comum a dispareunia, é muito comum. Aí, meus amigos, tá vendo? Talvez você tava achando que tava abafando, fazendo a mulher sentir dor, não é. Leva ela lá na doutora para fazer um check-up, né, doutora? Exatamente, porque aí é melhor para os dois, né? Você ter uma parceira que você sabe que ela vai estar confortável
ali naquele momento e para você também, né? E às vezes, Pablo, existe um tabu muito grande quando a gente fala desse assunto, né, Wesley? As pessoas se fecham muito porque tem mulheres que passam 20 anos sentindo dores, que acha que tá tudo certo, que tem vergonha de falar. Então, assim, existe tratamento para incontinência urinária, existe tratamento para essa distopia, que é o prolapso, que é quando sai essa musculatura, existe tratamento para dor na relação sexual. Outras mulheres chegam para mim assim, doutora, eu sinto que eu tô flácida, minha musculatura. Tem tratamento para isso, tem esse fortalecimento, né? Existe, mas eu tô na menopausa, não tem também tratamento. E é muito importante. Como todo músculo precisa ser trabalhado, o assoalho pélvico, o períneo não é diferente. Às vezes algumas pessoas falam assim para mim, mas eu faço academia. Muitas pessoas, como eu falei no começo, elas sabem fazer a contração abdominal. E realmente, a gente tem um aparelho lá, que é um aparelho de eletromiografia, que a gente vê justamente as fibras aqui do períneo intravaginal, da musculatura do assoalho pélvico. A gente põe uma aqui também para identificar a do abdômen. Então, quando eu ligo lá, a maioria das mulheres, de cada 10 mulheres, 8, elas sabem ativar o abdômen. E aí, o que acontece? Elas colocam toda a sobrecarga aqui em cima, na hora de correr, na hora de praticar um esporte, porque a maioria não sabe fazer uma contração adequada. E aí, lá no aparelho, a gente vai começar a ensinar. Você vai começar a contrair, você vai identificar lá. Então, muitas mulheres não sabem nem fazer a contração perineal correta. Nossa. Doutora, eu vou aproveitar porque é um assunto que aumenta a audiência. Quer que eu continue com esse tema? Então se inscreve no canal agora, dá um like e aí nós vamos continuar. Diante disso, vamos fazer algumas perguntas aqui que eu sei que os internautas estão loucos para saber. Existe um número de relações que a gente poderia dizer assim, um casal normal, eles têm quantas relações por semana? Ou isso aí é cada casal, cada um é cada um, não existe uma ideia sobre essa questão? Não, é muito relativo. Depende muito de cada casal. Tem casal que tem o hábito de ter relação todos os dias. Tem casal que é 2 vezes por semana. Tem casal que é 1 vez por semana. Tem casal que o marido trabalha fora, fica 30 dias fora, né? Então, depende muito de cada casal, né? Não tem uma regra geral para falar. O que eu posso falar é que, se quando você tem um ato, você sente desconforto, isso não é normal. Se você tá com baixa libido, também não é normal, né? Porque às vezes tem casal que tem um distanciamento de uma relação para outra por alguma disfunção. Aí isso precisa ser identificado. Mas tem casal que tem em comum acordo, às vezes está cansado ou tem algum problema naquela semana. Então não tem assim uma regra geral, né, para dizer que tem que ser tantas vezes, não. Aí o que a gente se baseia tem conforto na hora de ter relação? Tem libido? Tem desejo? Tem a excitação? Não, eu faço porque eu tenho que cumprir a tabela, porque meu marido, né? Não. Então, isso é errado, tanto do homem quanto da mulher. Isso é muito mais comum em mulheres, né? A mulher, às vezes, faz esse papel de cumprir. Então, já começa errado por aí, porque você tem que se satisfazer e se sentir bem naquele momento, porque senão o ato sexual, ele vai se tornar algo, como que eu posso indesejável, traumático, né? Tem muitas mulheres que vê o sexo como, né? Claro que existem mulheres que têm muito mais libido do que as outras, sim, né? Então, assim, não existe uma regra. Só que se você tá com uma baixa libido, provavelmente tem uma questão hormonal envolvida, uma questão emocional, uma questão funcional. Então, se tem essa questão funcional, vamos identificar o que é, né? É uma dispareunia,
um vaginismo. É flatos vaginais, que é aquelas mulheres que começam... Doutora, eu solto o pum na hora da relação sexual. Por que isso acontece? Tem alguma alteração de controle, de resistência, de reflexo, e aí essa resposta eu só posso dar mediante uma avaliação, porque assim, não tem como eu dar a resposta sem eu avaliar, porque cada músculo funciona de uma forma, né? Então assim, eu não sou de passar receitas, você vai fazer pompoarismo assim, não, porque às vezes o seu caso não é de pompoarismo, é sim de uma massagem perineal, né? Então depende de cada caso. Doutora, não estava na pauta, mas deixa eu aproveitar aqui e perguntar. Eu até recebi agora aqui essa pergunta. Na farmácia existe lá um aparelho que para as mulheres usar para fazer tipo uma limpeza. Esses aparelhozinhos, isso é bom ou isso é ruim? Fazer ducha vaginal? Exatamente. Não. Eu não oriento fazer ducha vaginal porque você vai perder o pH vaginal, a sua flora vaginal. Como eu falei no começo, o nosso corpo, ele é autolimpante, a nossa vagina, ela é autolimpante. Então, não tem a necessidade. A partir do momento que você começa a fazer ducha vaginal, você pode ter um ressecamento, você pode, por falta da higienização correta, levar bactérias, tá? Então, assim, eu não oriento fazer ducha vaginal. Muito pelo contrário, eu não indico. Né? Eu não sou a favor. Por quê? Porque o nosso corpo ele é tão inteligente que ele já faz essa ducha. Mas eu tô com candidíase recorrente. Não vai ser a ducha vaginal que vai resolver seu problema. E sim você procurar o foco, que é ver se você tem uma desbiose, que é uma disfunção intestinal, né? Você ir num ginecologista, num médico responsável, que vai te orientar a medicação correta, você fazer os exames, né? Você ser sim medicado, mas da maneira adequada, né? Porque senão você só vai prolongar. Então, assim, o nosso corpo, toda vez que você toma muito antibiótico, você acaba caindo um pouco sua imunidade. Não que o antibiótico seja ruim, ele serve para combater bactérias, desde que tenha um acompanhamento de um profissional. A mulherada está perguntando, já que a senhora entrou no tema, vamos lá. A senhora tem mais de 14 anos trabalhando, já atendeu em diversas cidades, tem um conhecimento muito amplo. É comum a senhora atender pessoas, veja bem, não estou dizendo aqui em Novo Progresso, estou dizendo durante todo esse tempo. A mulher chegar lá e falar assim, olha, eu não aguento mais, o meu marido tem ejaculação precoce, eu nem sei como conversar com ele. Isso já aconteceu? Já aconteceu, é muito comum, tá? Normalmente a gente aqui em Novo Progresso eu já atendo casais, né? Normalmente chega, faz as perguntas, a gente conversa para tentar identificar qual é a disfunção, né? Mas em São Paulo, né, onde eu trabalhei, a gente trabalhava muito com pós-operatório de cirurgia de próstatas, né? Que o homem acabava evoluindo com uma incontinência urinária, incontinência fecal, alteração da ereção, problema de ejaculação precoce. A ejaculação precoce no homem, ela está muito relacionada à questão emocional, à questão física e normalmente o parceiro, né? Por isso que é muito importante o diálogo, né? Ser aberto. Então, nós temos que nos conhecer, né? Você tem que conhecer seu corpo e a mulher também. Tem mulher que não sabe o que é a uretra, onde é o introito vaginal, aonde que é o canal anal, não sabe, né? Então, assim, esses conhecimentos básicos é importante a gente ter, né? Então, assim, na questão da ejaculação precoce, sim, para homem já, aqui em Novo Progresso eu não atendo, eu foco mais em mulheres, mas assim, tem consultoria de casal que a gente orienta, sim, mas existe sim o tratamento para a questão da ejaculação precoce e de ereção, né? Até a ozonioterapia ajuda muito nessa área.
Doutora, no caso do homem é ejaculação precoce, na mulher é orgasmo, né? Nas mulheres também existe a questão de ter orgasmo precoce? Nas mulheres, normalmente é ao contrário. As mulheres, elas retardam ou algumas não têm o orgasmo, né? É diferente do homem. Muitas mulheres, às vezes, não conseguem chegar no êxtase, no pico do orgasmo. Aí é diferente. Tem mulheres que já conhece o corpo, tem uma sintonia com o parceiro, sabe o que ambos gostam, que ela consegue sim, nos primeiros momentos, ter o orgasmo, né? Não é uma regra geral, mas tem mulheres que conseguem ter mais de um orgasmo por relação durante a noite. Isso depende muito da sintonia do casal, né? E tem mulheres que não conseguem ter, né, esse, esse orgasmo. Tudo isso que nós estamos conversando aqui, se você tem uma dúvida que não foi esclarecida, por favor, procure a doutora. Ela atende, é especialista nesta área. Se você é homem e quando foi mencionada a questão da ejaculação precoce, existem profissionais também que você pode estar procurando, porque nós estamos falando de qualidade de vida, de saúde. E muitos casamentos têm acabado ou um dos parceiros levado uma vida de insatisfação, de dor, porque não há essa comunicação e há um problema que poderia ser resolvido, que talvez nem é tão sério quanto aparenta ser, é só procurar um profissional. A senhora também tem feito várias palestras dentro de igrejas, trabalhado com a classe religiosa, que existe muito tabu, diga-se de passagem. Nesse trabalho que a senhora faz, procurar abrir a mente, esclarecer, quebrar alguns paradigmas para que possa existir um relacionamento mais harmonioso entre os casais? Exatamente, né? A gente, desde orientação sobre a questão que nós conversamos anteriormente de higienização, a gente fala muito para jovens, para adolescente que está saindo daquela fase, né? Entra nesse processo de transformação. Então, assim, a gente sempre leva essas orientações sobre doenças, né, sexualmente transmissíveis, questão dos cuidados, né, tem HPV, gonorreia, herpes, certos tipos de corrimentos que não tratado, câncer no colo do útero para a mulher, do homem também. Então, assim, a gente sempre vem trazendo essas informações para esse cuidado precoce, né? Você trabalhar com essa prevenção para futuramente você não vir a ter essas disfunções e problemas conjugais ou num relacionamento, né? Porque, assim, a ejaculação precoce, normalmente, ela é muito identificada na adolescência, né? Então, assim, a gente já começa a fazer essas orientações para isso não se tornar algo prejudicial no futuro, né? Então, assim, a gente sempre vem trazendo essas orientações, né? Para casais também, porque hoje os casais, eles precisam ter uma relação um pouquinho mais aberta, os homens entender a parceira, né? Deixar um pouquinho de lado. Não estou generalizando, tá? O que eu vou falar aqui não é uma regra geral, mas a questão de algum machismo. Porque do mesmo jeito que o homem tem desejo, tem vontades, tem curiosidade, a mulher também tem. Então, assim, por que não viver isso junto, né? Por que não permitir a sua parceira desvendar essas curiosidades, essas vontades, essas fantasias, né? Porque eu acho que a relação, ela se torna saudável quando ela é aberta, quando ela é, né? Você tem aquela liberdade, né? Porque se já é um casal, tem que ter essa liberdade de você poder falar e não fingir. Porque, assim, quando a pessoa ela entra nesse período de fingimento, isso vira algo na cabeça dela comum, normal. E ela nunca vai procurar, ela, quando eu falo, é geral, tanto homem quanto mulher, não vai buscar essa melhoria.
né? Sempre vai achar que tá tudo bem, que é assim, que ela tem que satisfazer o parceiro, ou tá ali, não vejo a hora disso passar logo. E vai chegar uma hora que vice-versa começa a sentir. O homem começa a perceber porque o corpo fala, né? O corpo ele vai falar. Às vezes a sua expressão facial ela fala. Às vezes você pode estar ali fingindo uma situação, só que chega um momento que você está se prejudicando, né? E o seu parceiro, quando descobre essa situação, fica muito frustrado também, porque mexe com o ego, mexe com a autoestima, mexe com tudo, porque ele vai falar, poxa, eu não tô conseguindo fazer a minha companheira chegar num ápice, por quê? Será que o problema tá comigo? Será que tá com ela? Então, assim, o diálogo entre o casal, não tá bom, ó, eu não gostei dessa posição, isso aqui tá doendo, eu tô vendo isso aqui de diferente no meu corpo, eu vou procurar ajuda porque não tá normal. Então, assim, tirar um pouco esse tabu, né, quando a gente fala a palavra sexo, meu Deus, e isso dentro das religiões também, né, porque às vezes a religião fecha demais essa questão sobre a sexualidade. Então, não é normal, porque Deus criou o sexo, entendeu? Então, assim, você tem que ter sabedoria para saber usufruir isso da melhor forma. Então, assim, conversar, dialogar não tá bom. Então, se até hoje você fingiu, por que eu falo isso? Porque é algo comum. Quando eu trato casal, eu normalmente converso com um, depois eu converso com o outro, e as pessoas me falam. É muito comum. Então, assim, não, se você vive isso hoje, reflete, será que tá certo? Será que você não pode melhorar isso? Senta, conversa, olha, essa posição não tá legal, será que tem como você fazer assim? Ó, e outra, o sexo pra mulher começa cedo. Um elogio, um carinho. A mulher a gente fala que é aquele fogão a lenha que você tem que ficar soprando, mexendo. O homem não, já é a gás, né, que mexe. Então, assim, o que estimula um homem? É uma lingerie, é um cuidado, é você fazer o homem se sentir mais, né, imponente, você falar as coisas, palavras afirmativas, isso faz o ego, né, do homem se sentir melhor. E da mulher é o elogio, olha, muito obrigada, você fez esse jantar, tava maravilhoso, esse café da manhã, nossa, seu cabelo tá bonito, essa roupa ficou bem em você, sabe? É pequenos detalhes que faz a mulher já querer pensar no sexo à noite, mandar uma mensagem durante o dia, já dando aquela estimulada, porque isso que vai fazer com que o sexo seja bom ou ruim, é você ter essa sintonia, você ter essa parceria, né, naquele momento, porque não é errado você ter essa intimidade, muito pelo contrário, é saudável, né? Então, assim, é satisfatório. Então, o que a gente orienta é, homens, tenha mais paciência, elogie mais as suas companheiras, e você, mulher, quando o homem for chegar, tira a camiseta lá de política, que tá toda rasgada, aquela calcinha toda bagunçada, e o homem chega, homem é muito visual, não adianta a gente falar que não, é porque né? Se cuida um pouco. Tá vendo que o seu esposo vai chegar? Vai lá, coloca um baby doll mais ajeitado, uma lingerie bacana, passa um perfume, né? Espera ele bem, né? Porque é muito bom isso. E vice-versa, o homem também cuida, né? Usa uma cueca bacana, né? Se ajeita, recebe bem a mulher, porque assim, é coisas que no dia a dia a gente fala assim, mas vai perdendo o interesse, cai na rotina, um relacionamento, e você, não, já tô casado, eu já tenho alguém, já tá tudo certo. E não é assim que funciona. Todo dia você tem que inovar, aí que você tem que mudar, né? Aí que você tem que procurar essa parceria para ter uma vida sexual saudável. Uau, tivemos uma palestra aqui com a doutora Gratuito. Eligiane. Você que assistiu e fez sentido para você, manda este vídeo para o maior número de pessoas que você puder, porque isso pode salvar um casamento, um relacionamento, e você pode ser a pessoa que vai conduzir o vídeo que vai transformar aquela vida.
Algo que a doutora falou que é importante, nós, Pablo, somos seres de hábito. Então, o que acontece? Se você vai sempre na igreja ou num lugar, geralmente você escolhe um banco. É igual na sala de aula. Você já escolhe ali a sua carteira e você sempre quer sentar no mesmo lugar. Você escova os seus dentes sempre da mesma maneira. Até a quantidade de vezes que você passa a escova na boca, você pode oscilar ela em 20% no máximo, mas é sempre a mesma quantidade. Quando você vai colocar uma calça, se você tem o hábito de colocar com a perna direita, sempre vai ser com a perna direita. Se você tentar com a esquerda, você vai cair, nem tenta. Porque nós somos seres de hábito. Aí o que acontece? Você finge hoje que tá bom. Você finge amanhã que está legal. Você finge depois da manhã que o negócio... Você cria um hábito. E aquilo se torna normal na sua vida. E aí você começa a levar uma vida com dor. Uma vida muito difícil. Teve um pastor uma vez que ele fez ele narrou algo que aconteceu com ele, que aquilo chamou muito minha atenção. Ele falou assim que uma mulher com 72 anos terminou o culto, chegou com ele e falou: pastor, eu queria conversar em particular com você. Ele falou: tudo bem, vem cá. O que a senhora gostaria de falar? Eu quero largar do meu esposo, eu quero terminar meu casamento. Ele falou assim que ele não sabia aonde que ele colocava a cara, porque ele falou assim: a mulher já tinha passado a parte da beleza, já estava assim, uma mulher já velha, já assim numa situação assim muito judiada, porque é uma vida muito sofrida. E aí ele perguntou assim: mas por quê? Aí que veio, ela falou assim: olha, na época que nós casamos, meu pai arrumou esse casamento. Eu conheci o meu marido já quando ele chegou para noivar e ele desceu no trem. Eu nunca traí ele. Olha só, eu nunca traí ele. Nós temos filhos, só que tem uma coisa: eu nunca fui feliz. E a única coisa que eu quero não é arrumar uma outra pessoa. Eu quero acabar isso, porque nunca me trouxe felicidade, porque eu quero pelo menos um dia na minha vida ser feliz. Porque não houve diálogo, aí a brutalidade, acha que está tudo certo, criou o hábito da normalidade, tem que ser assim, e você vai levando, chega uma hora, a vida passa para todo mundo, e você perdeu algo que é até, vou fazer menção, o pastor Irineu Vital sempre diz: o sexo dentro do casamento é um presente de Deus para a humanidade. Então, você que tem a sua parceira, você que tem o teu parceiro que é casado, valorize. É tempo de nós pegarmos essa palestra que nós ouvimos aqui e nós aplicarmos nas nossas vidas. E assim, tenha humildade. Tem um provérbio que está na Bíblia, eu não estou aqui fazendo menção porque está na Bíblia, mas a Bíblia é um livro milenar. Então vamos agora entender a Bíblia como um livro de sabedoria. Vamos tirar toda a questão espiritual dela. A arrogância precede a queda. Tem pessoas que, eu não preciso, não, isso aí não precisa falar comigo não, porque eu já sei tudo. Rapaz, eu sou bom. É igual o teu amigo que você acabou de dizer lá, que não precisa dizer o nome. Rapaz, eu me sentiu dor, eu sou o cara. Então assim, gente, nós precisamos entender que muitas das vezes aquilo que nós fazemos e achamos que é muito bom, não é bom. Às vezes você acha que a sua esposa, o seu esposo está muito feliz com você, mas não está. Então assim, parei, deixa eu dar uma analisada aqui. Será que é mesmo por esse caminho? Então assim, eu preciso fazer isso. Eu tenho que me autoavaliar e entender que eu sou um ser que estou em constante transformação. Use a filosofia de Sócrates: só sei que nada sei, que eu preciso todo dia. Estou aprendendo. Hoje nós tivemos uma aula aqui, então vamos refletir sobre ela. E isso nós pedimos para você que nos assiste, também faça isso. Doutora, parabéns, porque a senhora trouxe aqui um conteúdo relevante. Nós ficamos muito, mas muito agradecidos por tudo aquilo que a senhora contribuiu conosco na área do conhecimento, no desenvolvimento, naquilo que a senhora está trabalhando, está ajudando pessoas em novo progresso. Pablo, mais alguma pergunta? Não, eu estou satisfeito. Doutora, mais uma vez, clínica que a senhora está atendendo, telefone, pessoas quiserem te seguir nas redes sociais. Deixa seu Instagram também para o pessoal seguir. Meu Instagram tá Eligiane Físio, né?
O contato é 981 14 7744 e atendo na Clínica Simp. A gente tem a nossa clínica também, que é a Fisioforma, porém nós tivemos uma questão estrutural lá no prédio que nós alugamos, então nós precisamos sair de lá, né? Então agora eu vou estar fazendo um atendimento na Clínica Simp. Doutora, o bate-papo foi muito bom. Não sei se a gente abordou tudo, se ficou alguma coisa que você acha relevante falar para os nossos ouvintes, fica à vontade, a câmera é sua. Bom, eu acredito que é muitas informações, um leque muito grande, né? Futuramente a gente pode ter outras conversas. E caso alguém tenha ficado alguma dúvida para os internautas, eu sei que é um tema ainda muito... não é novo, né? Não é um tema novo. Porém, é um tema que agora está sendo discutido, né? Que antigamente nem isso se fazia. Né? Falar sobre isso, meu Deus, era muito sério, né? Então, assim, na verdade, eu quero deixar uma orientação, né? Se você que está assistindo percebe que tem alguma disfunção, algum desconforto, seja na relação sexual, seja que sente que está saindo alguma bola da questão vaginal, seja sentir dor na relação sexual, ficar indo no banheiro toda hora, na questão da gestação, sente dor, essas coisas, existe tratamento, né? Então, assim, não sofra desnecessariamente, procure ajuda, né? Se permita a ser melhor, a ter um melhor estilo de vida para você mesmo, que a gente tem que se amar, né? Que a gente às vezes pensa muito no próximo, mas principalmente para nós mesmos, né? E, consequentemente, isso vai ser bom para os nossos relacionamentos. Então, assim, se ficou dúvidas, a gente está à disposição para estar tirando essas dúvidas. Mas, assim como você tem, às vezes, problemas neurológicos, vai no neurologista, problemas cardíacos, no cardiologista, tira esse tabu, né, de, nossa, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo. Assim como qualquer consultório, lá conosco também não é diferente. A partir do momento que você entra lá, é sigilo absoluto. O que você fala, o que você abre, o que você expõe e conta da sua vida para nós, no intuito de te ajudarmos, fica ali. É extremamente sigiloso, profissional e ético. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque talvez você vai se sentir mais seguro, né? Porque às vezes algumas pessoas falam, não, mas a cidade é muito pequena, eu tenho vergonha de ir lá expor meu problema. Não fique, porque o que acontece dentro do consultório fica lá. E assim, procure melhorar, né? Por você e por vocês. E eu quero agradecer ao Pablo, ao Wesley, a Leia, pelo convite de estar aqui hoje. E estou à disposição sempre que precisar. Nossa, top das galáxias. Olha só, eu quero ver o like. Quero ver aí, ó, muitos likes. Esse bate-papo vale 2 likes, vale um compartilhamento. Olha só. Quando nós chegarmos aí aos 700 inscritos no nosso canal, nós vamos convidar a doutora Eligiane para falar aqui sobre sexo, uma aula de sexologia. Agora você gostou, né? Vai começar agora a mandar para todo mundo, dividir, vai colocar o link até nos grupos para poder chegar aos 700 muito rápido. Não se espante se ela retornar já na próxima semana, tá? Porque agora é com vocês. É isso aí, Wesley. Gente, muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo Podium 63. Tchau.